Bem-vindo, seja bem-vinda para mais um bate-papo de comportamento e consciência com Gabriel Lopes e Tamires Cortá. Estamos hoje no episódio 17, como lidar com as frustrações. Vamos entrando. Pessoal aí super disciplinado que acompanha a gente. Segundona de maio, primeira e segunda de maio, gente. E assim nós vamos caminhando para mais de um ano de pandemia, né? Quanta coisa a gente já tá aprendendo, quanta coisa a gente já superou, quanta coisa a gente continua aprendendo. Muito bacana. Tanta coisa boa aí acontecendo, né? Mas ao mesmo tempo, muitas coisas difíceis. Bom dia, Eusiane, tudo bem? Eusiane tá super comprometida nas nossas lives de segunda, no nosso bate-papo de comportamento e consciência. Bom dia, Valdinélia. Gabriel já tá entrando, gente. Vamos entrando. Para quem já chegou, pega o aviãozinho, manda pro pessoal vir bater um papo conosco, né? Sobre comportamento e consciência. E todo mundo que tá aí, ó, vai comentando que a gente quer a participação de vocês também. A Nilde, bom dia, Nilde. Sejam todos muito bem-vindos. Valdinéia, primeira vez que você participa do bate-papo de comportamento e consciência, Valdinéia? Eu não lembro do seu nome, mas como são várias pessoas, né? Eu não posso afirmar, não tenho certeza. Bom dia, Gilberto. Tudo bem? Gente, nós estamos no episódio 17, então já teve bastante coisa aí para trás para vocês verem. Na semana passada o Gabriel fez uma ferramenta comigo que a gente utiliza a frase, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. Então foi bem legal essa ferramenta semana passada. Sugiro que quem não viu, durante essa semana se organize para poder ver, que tá muito legal. Seja bem-vinda então, Valdinéia. Valdinéia falou que é a primeira vez. Seja bem-vinda. Eusiane eu já vi por aqui. Então, Eusiane, nossos episódios. Gabriel chegou. Vamos lá, Gabri. Bom dia, Bom dia, senhor Gabriel. Tudo bem? tudo bem com vocês? Tudo jóia também. E aí, já fez seu treino de hoje? Ou cochilou? Cochilei. Eu vou fazer daqui a pouco, assim que sair Ai, que daqui. bom, então. Que bom, que bom. Pessoal, o episódio de hoje do nosso bate-papo é sobre frustrações. E engraçado que eu não tinha preparado, quando eu preparei a ordem dos episódios com o Gabriel, não estava prevista a live que teve nesse sábado com a Fernanda, que é da medicina germânica, e a gente falou sobre frustração também, mais especificamente voltado para a dor. Então, se você tiver interesse de entender um pouquinho mais nessa questão da frustração da visão da medicina germânica, vai lá no meu IGTV, a live está salva, foi sábado. Muito bacana a relação das frustrações com as questões corporais e hoje a gente vai falar um pouquinho especificamente no caso do Gabriel, que aí vocês vão entendendo mais ou menos como que funciona uma abordagem da medicina germânica específica para uma pessoa. Na semana passada, o Gabriel utilizou uma técnica do trabalho dele comigo e vocês viram como que seria uma abordagem do Gabriel especificamente para uma pessoa. Aí hoje vocês vão ver através da medicina germânica comigo, não especificamente da leitura biológica, apesar de que eu vou passar um dos mapas aqui com o Gabriel, porque a frustração, gente, ela geralmente, na maioria das vezes, ela vai estar vinculada com impotências musculares, que é quando a gente se sente incapaz perante alguma situação, e aí a musculatura vai dar sinal dessa incapacidade quando
você começar a resolver o problema. Porque enquanto você tiver que resolver essa incapacidade, quando você ainda estiver ali sustentando alguma coisa, a musculatura vai estar bem, claro. Você só vai perceber que começou a resolver quando ela der sinais de fraqueza, de dores e tudo mais. Então, Gabriel, enquanto eu dou uma analisada aqui no seu mapa, especificamente da parte de sustentação, que é a mesoderma nova, fala para mim um pouquinho o que vem na sua cabeça de frustração que você já tenha passado na sua vida, ou algumas frustrações recentes, que aí eu vou analisando. Conta um pouquinho pra gente. As frustrações maiores e que se repetem são sempre com relação a resultados. Então, quando os resultados eles não são aqueles que eu gostaria que fossem, e aí isso gera as frustrações. Então essa seria a palavra-chave aí, é a frustração com relação a expectativas. E em qualquer campo da vida, ou tem algum mais específico? Se repete mais no profissional, mas acontece em várias áreas. Certo. E o que você lembra para mim de infância? Nossa, Tamires, eu lembro de alguma situação na escola, na adolescência, ou com seus pais, que, ai, ficou gravado para mim. Queria ter feito aquele negócio lá, não consegui. Eu lembro, não sei, infância e compreendi que idade é que idade. Pode ser de preferência até os 7 anos, a primeira infância, mas se lembrar de Uhum. alguma coisa de adolescência também tá valendo. Que da infância eu não me recordo. Né? Na adolescência tinha algum passeio, outra, alguma coisa, outra da escola que eu não podia fazer porque eu tinha outros compromissos, né? Agora na infância eu não me recordo. Algum brinquedo que você queria ter e não tinha, alguma viagem que ia fazer e não foi feita, alguma briga com o irmão, apesar de que eu acho que a diferença sua de irmão é grande, né? A É, idade. quase 12 anos. Com o priminho, algum priminho que tinha alguma coisa que você não tinha. Pode ser brinquedo, pode ser casa. Não tenho ideia, de brinquedo pode ter acontecido. Mas não lembra? Não, não lembro. Eu lembro só que quando eu ia fazer aniversário, a pessoa vinha me dar parabéns e eu já perguntava cadê o presente. Eu lembro que uma vez eu fui repreendido por isso. Aí, ó, É, aqui nós temos uma informação ó. importante. Mas você lembra quantos anos você tinha, não? Não. Devia ter, sei lá, entre 6 e 8, talvez. Não sei. Muito bem. Eu passei aqui, entre 6 e 8 é uma idade legal pra gente avaliar. Gente, deixa eu mostrar aqui para quem nunca viu ver. Esse daqui é o mapa que o Hammer chama de mesoderma nova. Aqui tem todas as estruturas relacionadas a osso, músculo, músculo estriado do coração, que é essa parte de sustentação que a gente tem no nosso corpo. E aí a gente vê onde que tem energia bloqueada no cérebro. Então, no cérebro, onde originou a vértebra, onde originou o quadril, onde originou o músculo estriado do coração, porque tem parte do coração que não é músculo estriado, é outro tecido. Aí, se é outro tecido, seriam outros mapas, porque a gente tem 3 tecidos cerebrais que originam os nossos órgãos, que vêm desde a época da barriga da nossa mãe. Por que esses mapas são importantes para quem trabalha com a leitura biológica? Porque, de acordo com Hammer, o que ele fala? Que quando a gente passa por um conflito,
e geralmente os nossos geradores de conflito, de outros conflitos, eles estão lá na infância. Então, os primeiros conflitos nossos e principais, eles estão na infância. Fase intrauterina ou até os 7 anos, até a primeira infância ali. E dali a gente vai só dar continuidade para outras coisas na minha vida. Então, a gente está falando de frustração hoje. Se eu tenho sentimentos recorrentes de frustração com relação a resultados, que é o que o Gabriel falou, e não dá para falar que o Gabriel não busca melhorar isso. Ele busca constantemente, utiliza muitas ferramentas, busca muitos cursos, mas se isso é algo muito intenso nele, a causa, de acordo com Hammer, está lá na infância, está lá na primeira infância. Porque é o momento que a gente está fazendo as nossas divisões de células e que para a gente, aquela situação, para uma criança, aquela situação de problema que a gente passou, ela é muito arriscada, podemos dizer assim. A gente lida com um medo de, o pai falou, você é feio. Aquela fala de que você é feio é algo assim muito importante para uma criança. Eu sou feio, eu não sou bom o suficiente, eu não dou conta de fazer as coisas. Isso fica marcado, porque quando ele sente isso, ele libera hormônios no corpo dele que vai trabalhar com os genes dele. Então ele vai despertar doenças no gene ou ele vai bloquear doenças no gene. Isso fica marcado. Só que o Hammer fala que fica marcado em 3 níveis. O nível da psique, que é o nosso comportamento, e psi é considerado alma. Fica marcado no nível do cérebro e fica marcado no nível corporal. Então, a gente analisa os mapas dos tecidos geradores dos nossos órgãos para ver se tem energia bloqueada em algum desses tecidos, porque às vezes a gente tem um sintoma de dor no joelho, mas a causa do meu sintoma de dor no joelho está lá no fígado, porque eu passei fome na infância e aí eu fui forçado a mudar de direção na minha vida, como por exemplo, eu passei fome e eu tive que começar a trabalhar com 6 anos de idade, 8 anos de idade, aí eu tive que me submeter a este problema e aí eu tenho dores no joelho. É uma impotência também, mas está relacionada a uma causa lá do fígado. Só para vocês irem entendendo o que é uma energia bloqueada no cérebro quando a gente fala, mas ela está nesses 3 níveis. Então o Gabriel, como todos nós, né? O Gabriel viveu a situação ali do presente, ele foi chamado a atenção naquele momento, e ele entendeu, vou colocar aqui, a gente precisa saber como que isso foi digerido para ele. Mas como que uma criança pode entender essa situação? Então eu não posso falar do que eu gosto. Então eu não posso demonstrar para as pessoas o que eu gosto, porque demonstrar para as pessoas o que eu gosto é feio, é dito errado. E aí eu vou crescendo com esse entendimento no meu cérebro, por mais que quando eu estou adulta eu entenda que eu possa demonstrar, mas quando eu tento demonstrar de alguma forma, me vem esse medo lá de trás, porque se eu enfrentasse meus pais poderia ser arriscado para mim. E aí eu abafo a minha vontade, eu abafo a minha sensação. E aí a opinião do outro é sempre a que vale. Quando eu estou num processo de trabalho, é sempre considerado o outro como mais importante. Eu fico sendo deixado de lado. E aí a gente vai criando essas impotências. Então, por mais que o Gabriel busque hoje resultados na vida dele, ele busca, mas é como se ele tivesse um freio por medo de julgamentos, de outras questões que podem acontecer. Isso aqui eu estou citando a história do presente, mas, Gabriel, eu vou falar aqui aonde que deu energia bloqueada agora. Deu energia bloqueada, por exemplo, na calota craniana dos 2 lados. Então, aqui a gente tem uma divisão aqui no meio, aí tem lado direito e lado esquerdo. Poderia ter dado, é bem aqui a calota craniana. Poderia ter dado só de um lado, o seu deu dos 2. Mas como que você vê isso? Que é de um lado do outro dos dois? A energia no mapa bloqueia, ela para. Você está passando a mão e ela para. Entendi. E aí, duas É, coisas, né?
Uma vai ser uma pergunta, mas eu vou deixar a pergunta para depois e antes só Ah, tá. pontuar uma coisa, né, com relação a essa questão dos nossos pais, né? É interessante uma analogia que o Pablo Marçal ele fez, é de que os pais, né, e pessoas que a gente gosta muito, são pessoas que elas têm um passaporte livre. Muitas vezes a gente dá um passaporte livre, né? Então a gente tem as nossas fronteiras, só que essas pessoas às vezes têm passaporte livre. Por isso que essas pessoas são as que mais nos machucam, são as palavras que mais nos magoam, porque geralmente a gente dá passe livre para essas pessoas. Só que essas pessoas a gente tem que passar um raio-x na mala delas, porque a gente não sabe o que que elas estão transportando, o que que elas estão trazendo de bagagens de outros momentos, de outras experiências da vida delas. Então, por mais que elas te amem, querem o melhor, muitas vezes elas estão repetindo comportamentos e padrões anteriores, né? Então é importante a gente passar todo mundo no raio-x. Ninguém tem o direito de entrar, né? E isso não quer dizer não amar essas pessoas. Só que a gente tem que parar de deixar todo mundo entrar e fazer a festa de qualquer jeito, de qualquer forma. Então esse É é isso, um convite. isso mesmo. Só que, por isso que eu acho muito fantástica essa visão do Hammer com relação à primeira infância, porque lá na primeira infância, nós somos, gente, dos animais da natureza, dos mamíferos aí, mais dependentes dos pais, dos genitores nessas primeiras idades. E ser dependente quer dizer o quê? Aceitar situações, ter que se submeter a situações que você não consegue fazer diferente. Você é dependente daquela situação. E nesses primeiros anos, você não tem como colocar um bloqueio nesse passaporte. Esse passaporte ele é livre mesmo. Então, se ficaram bloqueios ali naquela fase em que esse passaporte era livre e a gente ainda está aprendendo a enxergar esses bloqueios, tudo que te lembrar esse bloqueio na idade adulta, por mais que você queira colocar esse limite desse passaporte, é muito difícil para você, porque abre caixinhas de medo lá da criança interna, e a maioria de nós somos adultos com crianças feridas, a gente está aprendendo a lidar com isso agora. Por isso, acessar esses bloqueios é muito importante. Aí pode vir uma pergunta para vocês assim: ah, Tamires, mas eu acho que eu não tenho bloqueio. A maioria de nós que acha que não tem são os que mais têm, porque a gente não quer olhar para o passado, para certas coisas que foram difíceis. São os que mais têm. Se você quer identificar um pouco mais isso, você vai olhar para a sua vida atual, para coisas que te incomodam, que te irritam, mesmo que seja pequenininho. O Eckhart Tolle fala isso no livro dele. Agarre a primeira sensação que você tenha de incômodo, porque é dali que começa a florescer todos os outros problemas. Mas a gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado a não dar importância para coisas pequenas. Ah, se está um pouco irritado, não dá importância para isso não, porque senão isso cresce. É assim que a gente foi ensinado. Mas se tem um princípio de irritação, se tem um princípio de impaciência, aquela coisa que acontece no seu dia a dia que te incomoda com a mesma pessoa ou com a mesma situação, observe isso, porque isso pode estar sendo bloqueio para outras coisas na sua vida que você quer alcançar, que você quer continuar a crescer e não consegue. Igual com relação ao Gabriel e os resultados. Gabri, a calota craniana dos dois lados seria o quê? Esse sentimento de desvalorização, tanto com relação ao lado materno, tanto com relação ao lado paterno, profissional, parceiro. O lado paterno que a gente fala é o nosso primeiro parceiro, o nosso pai. Então, um sentimento de desvalorização intelectual, calota craniana. Você lembra de alguma coisa na infância, além dessa história do presente, que tenham falado que você ou era burro ou não sabia fazer alguma coisa? Pode ser na escola, por professor, um coleguinha. Lembra de alguma coisa nessa situação? Não lembro se era um pouquinho mais velho, mas talvez provavelmente se repetia, acontecia antes também, né? Uhum. Do meu pai sempre na cobrança das, tipo, gravata boada, de fazer, né?
sempre mais com crítico, incentivo crítico, né? E não, e deixa eu só deixar a pergunta que era a segunda parte, como é que eu Ai, boleto. desbloqueio a energia, né? Porque acho que as pessoas devem estar perguntando. Bom dia, Dai. Como é que as pessoas, como é que desbloqueia a energia? Então essa é o segundo ponto, né? Não sei se você vai ia chegar lá ou não, mas já deixo a pergunta aí, né? Como é que desbloqueia então essa energia? Hum. Como Esse é que é o desbloquear trabalho? de energia, ele pode ser feito com várias ferramentas. Eu vejo hoje em dia que é muito difícil a gente conseguir isso com uma ferramenta só. Então, aqui a gente está fazendo o exemplo da leitura biológica e, teoricamente, quando o seu consciente entende que isso já não é mais um risco para você, criança, para a sua criança interna, o seu corpo já desbloqueia e vai buscar os caminhos que já não precisa mais dessa tensão. Vai mandar inflamação para a musculatura, para o osso, para regenerar essa parte. Pode ser que você tenha dores de cabeça, tensões no pescoço. Se você entender isso, que já não oferece mais risco, só que a gente. Aí tem a fase de resolução de conflito. Depois que você entende que não precisa mais, então você estava numa fase ativa de conflito intelectual ali, desvalorização, calota craniana. Aí eu entendi, fez sentido para o meu ser que essa desvalorização já não existe mais. Aí vai acontecer, eu achei que o passarinho ia entrar aqui. Vai acontecer situações no seu dia a dia para você viver isso e o seu corpo, entre aspas, testar se você realmente entendeu isso. Vai vir situações de você se sentir desvalorizado para você viver e testar. Então, isso faz parte do processo de resolução de conflito. Se na hora que você for testar aparecer algum medo, se isso não tiver feito muito sentido para você e aparecer algum medo, mas e se meu pai não concordar com isso? E se minha família se afastar de mim porque eu estou tomando essa decisão? E se eu perder pessoas importantes? Aqui eu estou citando alguns exemplos, mas são vários. Vier essa sensação de insegurança, aí você ou entra no problema de novo, ou não resolve ele, né? Você vai ficar nesse círculo vicioso. E o Emmanuel Corbel, que foi o meu professor da leitura biológica, que traz os ensinamentos de Hammer, ele traz um questionamento também, né? O que é resolver um conflito? O que é? Porque dependendo do que você precisa fazer nessa vida, esse conflito de desvalorização intelectual é o que você, entre aspas, precisa. A gente não está aqui buscando sofrimento, tá, gente? Mas, Uhum. entre aspas, você precisa para você fazer o que você precisa fazer nessa vida. Porque se você não tivesse essa desvalorização, você não buscaria esse caminho de querer se superar, de querer mostrar que você é bom, que você entende. Aí você não buscaria esse caminho e completaria aquilo que você precisa completar. Faz sentido para você? Me caiu uma ficha aqui. Acho que a quantidade de cursos e estudo, né, um curso atrás do outro. Então já foram mais de 130 mil reais investidos em cursos e formações, especializações, livros e etc e tal. E é algo que fez muito sentido, né, nisso. Então, na questão Ai, de, né, estudar, 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 mostrar que isso não é verdade, né? Provar. sim. Só que nunca termina. Só que se a gente não para pensar isso, nunca vai parar, né? E não que a gente deva parar de estudar, mas a gente tem que colocar qual que é a intenção e a razão correta e dar o prazo para as coisas serem digeridas e aplicadas, né? Uma reflexão que eu faço é de que se eu tivesse feito a metade dos cursos e colocado o dobro em prática do que eu fiz, né, as coisas teriam sido bem diferentes, mas faz parte do processo, né? Acho que como você falou, hoje eu vejo que parte do meu processo, do meu propósito aqui é ajudar a tirar pessoas desse ciclo também. Exatamente. Eu vejo isso no meu trabalho também, da minha impotência perante algumas situações.
e eu ajudar as pessoas a enxergarem essa impotência também. E, Gabriel, se essa energia de desvalorização intelectual, de não se sentir inteligente o suficiente, vier do seu pai e da sua mãe, porque aqui deu energia dos dois lados, tem uma tarefa bem legal da constelação, aí uma outra ferramenta seria você constelar isso, buscar uma constelação para isso, porque aí você revive aquela energia de uma forma diferente e você entrega para o seu pai e para sua mãe, olha, essa desvalorização intelectual não é minha, eu deixo com você. Eu senti ela lá na infância, vocês queriam que eu fosse melhor do que vocês e obrigada por terem me dado tudo que me deram, mas eu não preciso ser melhor. Essa desvalorização é de vocês, fica com vocês. Porque enquanto eu me senti nessa posição de que eu não sou bom o suficiente, por mais que eu coloque metas e resultados, aquele resultado nunca vai ser o suficiente. Então, eu sempre busco cada vez mais intelectualidade, cada vez mais estudos, que é o que você estava falando aí, para que eu supere essa desvalorização intelectual de uma forma cada vez mais potente, mais forte. E realmente não tem fim, porque a desvalorização está lá atrás, num outro contexto. Ela só pode ser encoberta a partir do momento que você entende ou que ela não é sua e você viveu aquilo, mas você não viveu aquilo por um acaso, ou que você viveu com um coleguinha, com uma criança na escola, em alguma situação, e ela já não é grande como era lá na sua infância, que quando a gente é criança a gente vê tudo como muito maior, e você sente como um risco muito importante para a sua vida. Então, deixar isso lá. Mas, se é isso que te realiza hoje, se isso é muito importante para você, a gente ser grato por ter passado por essa situação. Fala assim, cara, muito obrigada por ter passado por isso, porque foi o que me levou para esse caminho, mas eu quero fazer de uma forma diferente. Eu não preciso provar isso, eu não vou morrer se eu me afastar dos meus pais hoje, como a gente achava que aconteceria se a gente se afastasse quando era criança. Eu não vou ter risco do meu trabalho se eu não fizer como me falaram que tinha que fazer, como minha mãe falou que tinha que fazer, como meu pai falou que tinha que fazer. Eu posso fazer do meu jeito. Eu posso viver a vida da forma como eu acredito, com os valores da forma como são importantes para mim. E, gente, como é que a gente descobre isso? Se a gente está conseguindo entrar no caminho que é importante para a gente, para o meu ser integral, para o Gabriel, para o ser dele integral. Quando a gente tem paz interna diante de alguma decisão. Gabriel, hoje, o que você percebe que você diminuiu um pouco a exigência dos resultados e você ficou em paz? Porque se você tiver diminuído a exigência dos resultados, mas não tiver em paz, ainda não encontrou o caminho. Você consegue perceber alguma coisa da sua vida, algum setor, algum projeto, que você falou assim, não vou mais colocar essa exigência tão grande de resultados, eu vou colocar mais aqui. E eu estou em paz com isso, eu não estou me sentindo, qual é a palavra que eu queria usar? Eu não estou me sentindo irresponsável, não estou me sentindo que eu faço as coisas pelos cocos, fazendo com desleixo. Isso daqui tá bom para mim. Tem alguma parte da sua vida que você consegue ver? A parte que eu estou fazendo a mentoria sobre inteligência positiva, inclusive a Dai está aqui, ela é uma mentorada minha, que eu lancei agora uma segunda turma e eu coloquei uma meta mais alta, mas eu não fiz tudo que eu precisava fazer num tempo, né, num tempo hábil, para que a turma de fato ela fosse maior do que ela de fato fechou. Mas ela cresceu. A segunda turma já foi maior do que a primeira, então é um grande ganho, foi uma grande vitória e tá mais leve, sabe? Então eu sei que poderia ter feito diferente, com certeza. Tinha coisas que eu precisava ter feito a mais e não fiz, com certeza. Mas eu já me chicoteei demais no passado.
Isso é uma coisa que eu venho desenvolvendo bastante, bastante. E aí tá, e a gente tem aquela, muitas vezes aprender de que se eu não fizer, se eu não der duro, se não for pesado, se eu não me cobrar, que as coisas vão desandar. E isso não é verdade. A Aí a Day Day comentando, elogiando aí, ó. Que legal, orgulho de ser da primeira turma, evoluí demais. Que legal. essa Oi, menina, você precisa ver o que que era, é? sumiu, é, Que tem muito show. orgulho. Ela me serve de exemplo para até eu mudar, eu até fazer mais os exercícios que eu falo lá dentro da mentoria. E então esse é o processo, sabe, de mais leveza, principalmente comigo mesmo, né? E tá fluindo E, melhor, né? Tá fluindo melhor. e o livro que você já leu, né, do Eckhart Tolle, O Poder do Agora, é bem interessante que nesse contexto que você falou assim, eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito mais coisas. Quem diz isso pra gente é a nossa mente, né? Eu podia ter feito melhor, eu podia ter feito mais coisas. A mente que está submersa em todas as vivências que a gente já teve, todos os julgamentos pré-estabelecidos. E, na verdade, não dá para afirmar se era realmente isso que faltava fazer ou se não. Só que se isso não trouxe sofrimento para você, você conseguiu viver o agora com tranquilidade. Então, eu sei que naquele momento eram as ferramentas que eu tinha e que era o melhor que eu podia fazer, ótimo. Hoje, que já passou o momento, né? Então vamos para o agora. Hoje, o agora, você consegue ver que poderia ter feito mais coisas. Então, hoje você pode fazer mais coisas, mas naquela época não. Naquela época você não conseguia ver que precisava fazer mais coisas. Ou, se conseguia, você não conseguiu fazer. Então, era aquilo que você tinha no agora lá. Agora você consegue ver isso e agora você pode fazer um pouco mais. E se não fizer também, era aquela ferramenta que você podia fazer agora. Para a gente não se prender, né, naquilo que a nossa mente diz que podia ter sido feito, podia ser melhor. Podia quem? Por quê? Quem falou que podia ser melhor? Podia mais. Tinha que ser mais. Se é a nossa mente, aí essa é a tarefa que o Eckhart Tolle sugere. Observe de fora o que a sua mente está falando. Observe ela falando. Podia ter feito mais, faltou alguma coisa. Observar sem pensar, sem julgar, para você não se identificar com isso. Porque quando a gente se identifica com essa fala, a gente se identifica com a incapacidade, aí se frustra com a incapacidade, né? Teve uma outra energia, Gabriel, que deu bloqueada, que foram as vértebras torácicas, que é esse meio das costas aqui. E, gente, a cabeça, ela tem uma temática de submissão, que é você ter que abaixar a cabeça para aquela situação. Mas as vértebras torácicas, ela é uma submissão muito intensa. É como se algo estivesse caindo em cima de você. Se você não se dobrar, aquela posição que a gente aprende a fazer no avião, se você não fizer aquela posição, você não consegue sobreviver. Se você ficar meio rígido assim, você quebra. Lembra de alguma situação, Gabriel, da sua infância, alguma questão? A gente sempre vai buscar esses primeiros momentos, tá, gente? Que você teve essa sensação de que alguma coisa estava caindo em cima de você, a estrutura familiar estava caindo em cima de você, algum trabalhinho na escola que ficou nas suas costas, alguma coisa que você teve que se dobrar, senão você ia quebrar. Vale acidente de carro? Vale. Acho que teve um acidente de carro, que o carro capotou quando eu era criança. Não lembro, tá nessa faixa entre 6 e 8 anos. Não lembro exatamente quando, né? Mas teve um acidente de carro. Você lembra da reação dos seus pais nesse contexto? Se eles brigaram, como que eles se sentiram? Você já ouviu alguma coisa sobre isso? Alguém contar isso? Hum, não lembro, tenho lembranças só de buscando resolver as coisas. Eu lembro que a gente seguiu no mesmo carro, né? Ele deu
umas amassadas, mas a gente seguiu no mesmo carro. Mas não lembro, assim, se teve brigas, discussões, alguma coisa, não. Mas eu lembro de existiam brigas e discussões, né, entre eles, mas não tem nenhuma específica que me marca, não. Sim. E, gente, para vocês entenderem, por que que eu sempre pergunto pro Gabriel, como que seu pai e sua mãe reagiu, como que eles sentiram? Porque a criança, naquele momento, ela interpreta a situação de acordo com o que os adultos interpretam. Ah, aconteceu um acidente aqui e tá tudo bem, mas na maioria das vezes a gente visualiza essas situações como muito problemáticas e o que que a gente foi ensinado a fazer? Eu falo a gente, nossos pais, nossos avós. O que a gente foi ensinado a fazer? A enxergar a culpa de fora. Algo causou aquilo ali. Foi meu marido que estava dirigindo errado, foi a minha mulher que me distraiu. A gente sempre vai tentar encontrar um culpado ali diante da situação. E ao encontrar esse culpado, a energia que a criança sente, nesse contexto de que, por conta de uma ação, entre aspas, errada, a gente teve risco para a nossa sobrevivência, a gente teve que se proteger muito. Então, esse contexto, ele toca muito fundo a criança, e aí o que uma criança sente nessa situação, né? Essa submissão muito intensa, eu tenho que me dobrar para me proteger. Se a criança do Gabriel ainda se sente nessa proteção, que ficou com a memória desse acidente, mas que tem uma energia dos pais ali, Gabriel precisa ser grande, rígido, grandão, para ser grandão, para nada cair em cima dele. Se ele for meio, assim, se não for muito grandão, muito rígido, as pessoas vão abusar dele, as situações, tudo vai cair em cima dele. Mas quanto mais rígido ele tenta ser, mais as pessoas entendem que ele dá conta de fazer coisas pesadas, que pode jogar as coisas em cima do Gabriel mesmo, que ele dá conta de sustentar, porque ele passa essa imagem de ser grandão, de dar conta de tudo, de ser forte, mas é porque ele precisa passar essa imagem. Porque lá, quando ele era criança, a criança não entende que ela não dá conta de resolver a situação. Assim, eu sou criança, não dou conta de resolver a situação. Eu só entendo que eu passei por um problema e eu era frágil. Eu não podia fazer nada ali para resolver a minha questão. Eu estava até conversando sobre isso com uma pessoa esse final de semana, sobre as crianças que se tornam adultas muito cedo. Nossa, meu filho parece um adulto, conversa comigo assim como adulto. E na maioria das vezes nossos pais acham que isso está correto e que, nossa, que bonito, uma criança que fala igual um adulto. Na verdade, ela precisou se colocar nessa posição de adulto por algum motivo. Separação dos pais, crise financeira, passou fome. Ele precisou entrar nessa posição para resolver algum problema dos pais que ele acha que ele pode ajudar a resolver, que ele precisa resolver. Então, o Gabriel precisava se fazer pequeno ali para ele resolver a situação dos pais. E uma criança que tem essas características de adulto também. A fase da infância é para ser infância, é para ser criança. Mas a partir do momento que eu começo a me intelectualizar muito cedo, que eu preciso entrar nessa posição, é porque eu senti que eu tinha problemas maiores para poder resolver. E fez algum sentido aí para você essa questão de ter que ser grande, Gabriel? Ter que ser, não poder se dobrar? Eu não lembro nada específico, não, mas fez sentido, sim. E uma coisa assim que me marcou dessa época do acidente, né, é que naquela criança, né, tá chegando, tá chegando, tá chegando. E aí eu lembro que meu pai falou, não, deita aí e vai rezar, vai orar, né? E eu lembro que pouco depois que eu fiz alguma oração e o carro rodou e foi quando a gente Hum, capotou, né? E aí a lembrança, né, ficar pensando assim, né, que tinha acontecido alguma coisa porque eu orei. Só que a gente esquece de olhar alguma coisa, né? Do lado esquerdo tinha um abismo. Se o carro tivesse rodado, tivesse caído para lá, provavelmente eu não estaria aqui fazendo essa live com você. E do outro lado era um morrinho, onde o carro caiu e inclusive a gente seguiu
viajando no mesmo carro, né? Então, no primeiro momento, fala assim, nossa, deu ruim porque eu fiz oração, né? A conexão, né? Do errado, só que às vezes falta olhar o que que não aconteceu, né? Por causa disso, né? Talvez, né? Com as Exatamente. ajudas, né? E, Mas, assim, e qual que é essa a questão do posição não da dobrar. oração, né? Geralmente a gente se dobra. Então, na verdade, faz mais sentido com essa questão da oração do que com isso que eu expliquei. Pode seguir nessa linha aí da oração. Então, eu me Uhum. dobrei, porque meu pai falou que era para orar, porque eu estava perguntando demais, e depois que eu me dobrei, aconteceu o acidente. Então, eu não posso me dobrar. Eu deitei no banco, eu lembro que eu deitei no banco para fazer a oração. Sim. A gente sempre acha que o que a gente fez que deu o problema, né? Que deu errado. Mas na verdade o que a gente fez pode ter sido a solução da questão, solução do problema. É, Gente, agora que o Gabriel, que a gente bateu esse papo aqui, essa desvalorização intelectual, ou essa questão de não poder se dobrar para o religioso, não poder se dobrar para uma fala paterna, profissional, então eu não posso me dobrar para uma fala profissional, para uma fala paterna, porque a hora que eu me dobrei, aconteceu um acidente, aconteceu um problema. Agora ele vai pensar sobre isso e o próprio corpo dele tem a capacidade de se tratar e de buscar formas diferentes para fazer isso. Mas como eu falei, tem aqui a questão da criança dele lá da desvalorização intelectual. Se ele achar que faz sentido, uma constelação familiar para reviver isso, ressignificar de uma forma diferente é uma boa estratégia. O se manter em movimento perante as situações. Então, toda vez que o Gabriel se sentir impotente, frustrado com os resultados dele, eu vou me movimentar para fazer diferente, eu vou me movimentar para fazer diferente. Não estagnar naquela energia de frustração, porque aí a musculatura vai cada vez se sentindo mais fraca. Então, a prática dos exercícios físicos ajuda bastante nessa sensação de potência, mas não vai ser à toa que o Gabriel vai tentar fazer os exercícios e não vai conseguir. Horário, rotina, não sei o quê, para que ele não tenha essa potência para resolver as outras coisas, porque ele ainda precisa dessa desvalorização intelectual, se é que ele ainda precisa. Então, eu não vou conseguir manter o exercício físico para eu não me sentir potente. A desvalorização intelectual ela é mais importante para a minha vida. As práticas das autoliberações miofasciais, quando eu estiver me sentindo frustrado ou com dores musculares, para movimentar esse fluxo sanguíneo. Então, é de lei da natureza, gente, manter-se em movimento. Aí cada pessoa vai buscar esse movimento. Então, se para o Gabriel fizer sentido para ele que o movimento hoje em dia de exercício físico com a filha dele, pular, brincar aqui e ali, já for suficiente para o exercício físico dele, tá ótimo. Cada um vai encontrar o que é um movimento importante para cada fase da vida. Gabriel, você quer perguntar alguma coisa sobre o que a gente conversou? Você acha que o que eu expliquei aqui do que é resolver, desbloquear essa energia, deu para entender ou não? Quer que explique de outra forma? dá para entender, e uma técnica também para quem financeiramente não puder fazer uma constelação é escrever uma carta, né? Escrever uma Ah, carta para o sim. pai, para a mãe, também liberando isso. Porque quando eu fiz constelação, um dos exercícios que me foi passado depois foi descrever, fazer descrever para continuar, né? E eu já fiz tem poucos dias já. Eu fiz uma já para o meu Ótimo. pai e para minha mãe, mas tem contexto novo agora, né? Então tem mais coisa para escrever e faz Sim. muito sentido, e principalmente com a questão do religioso, né? Essa questão foi sempre muito importante. Sempre tive vontade de falar muito mais, mas eu me sentia muito retraído. Às vezes eu tinha medo, eu também não me achava digno de fazer isso. E isso foi sendo desbloqueado ano passado, né? Então, foi sendo Ai, que desbloqueado show. e continua sendo, né? Também continua avançando. E é isso, gente. Então, lidar com essas frustrações é você encontrar a causa real delas, que na maioria das vezes vai estar na infância, e entender que nós somos o que somos.
A gente pode melhorar, a gente deve melhorar no contexto da vida, deve, mas a gente só pode dar naquele momento aquilo que a gente tem naquele momento. Não adianta a gente se identificar, como diz o Eckhart Tolle, com esse sentimento de incapacidade, porque aí a gente entra numa frustração que precisa cada vez mais de frustração, porque a sua mente não sabe se identificar com outra coisa que não seja frustração. Então ela tem medo do novo, do diferente. Aí eu tenho dificuldade de sair dessa energia de incapacidade, de frustração. Busque as questões da sua criança interna, veja o que faz mais sentido e se mantenha em movimento, seja ele movimento intelectual, emocional, físico, para você ter a sensação de que o que você é hoje basta. Você é feliz com o que você é hoje, mas a gente pode melhorar sempre. Vai fazer isso sempre, né? Com certeza, com certeza. O professor Então Silvio e é a isso. Fátima tinham dado bom dia, né? A gente dá um bom dia Ah, bom atrasado, a dia. Mônica também. A gente se empolga aqui na conversa às vezes, né? Pois E é, isso aí dá bom dia passa. para o pessoal, mas tudo faz muito sentido, faz muito sentido. Que legal, Gabri. Então, boa PCL para você, pós-conflito, boa resolução de conflito. Qualquer coisa que precisar, conta aqui comigo, dá uma chamadinha lá no Whats. E, gente, se ficou alguma dúvida para vocês sobre a leitura biológica, sobre a medicina germânica, tem bastante conteúdo aqui no meu Instagram. E para você continuar com esse trabalho de se sentir capaz, de conseguir cumprir suas metas, o trabalho que o Gabriel faz é maravilhoso, que vai te dar ferramentas, tarefas para que você consiga se sentir nesse caminho, né? É interessante que o quanto que isso, né, eu trabalho a inteligência positiva e que nós chamamos alguns comportamentos, formas de agir automáticos e de pensar também, de sabotadores, né? O autor deu o nome de sabotadores e que tem uma origem, tem uma base nesse passado também. E essa vontade, né, essa necessidade de se sentir grande, tem um sabotador que chama hiperrealizador. Ele busca se identificar, né, através das realizações. Então eu preciso estar realizando, eu preciso, e é um dos sabotadores muito fortes meus, né, e ele busca muita aceitação através do como os outros estão me vendo, né, principalmente fazer muito. Só que os outros têm que ver isso também. E aí existem, né, ferramentas, existem coisas que a gente pode ajudar a trabalhar também, né? Um dos primeiros pontos importantes é a gente ter essa consciência que você ajuda a ver também com ferramentas diferentes e a gente vai trabalhando isso, né? E principalmente a gente não se identificar, né, com esses comportamentos, mas aceitar. Aceitar que está assim. Já Porque é, se eu né? rejeito, né? Se eu rejeito, então, se eu rejeito, eu não tenho isso, eu não sou isso, não sou aquilo. De fato, você não é, mas você está. Então, eu preciso aceitar primeiro para eu poder trabalhar isso. Porque se eu não aceito, se eu rejeito, né, Isso isso não mesmo, existe. gente. Então, desejo para vocês uma excelente semana. Gabriel, muito obrigada pela sua disponibilidade aqui hoje. Obrigado, Tamires. Obrigado a todo mundo presente. Obrigado, Dai. Beijão, uma ótima semana para todos. Até mais, Tchau, pessoal. tchau. Tchau, tchau.